Olá, bom dia. Me chamo Sara Viana de Andrade e hoje vim falar sobre o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano foi um dos impérios mais duradouros da história. Foi fundado em 1299 e teve seu fim após a Primeira Guerra Mundial em 1920. Foi fundado por Osman I, que ficou conhecido como um líder militar habilidoso e estratégico. Ele se aproveitou do declínio do Império Bizantino e pelas invasões mongóis, liderando uma série de campanhas bem-sucedidas contra os bizantinos e outras potências regionais, expandindo gradualmente seu território. Esse foi o ponto de partida para o que se tornaria o Império Otomano. Contudo, sua morte em 1329 não marcou o fim da dinastia, mas apenas o início do que duraria séculos. Nem sei se ele pensava, que duraria tanto tempo assim. Bom, o império era dividido da seguinte forma, A sociedade funcionava da seguinte maneira. A religião predominante era o Islã, e o sultão não era apenas um líder político, mas também o chefe religioso. A sociedade era estratificada, com uma classe dominante, composta por nobres, líderes militares e burocratas. A população era diversificada, incluindo muçulmanos, cristãos e judeus, cada grupo com seus próprios sistemas legais e estruturas sociais. A língua oficial era o turco-otomano, mas com a variedade cultural e étnica, várias línguas eram faladas em diferentes regiões. A política funcionava como? O império foi governado por um sistema imperial centralizado, em que o sultão detinha o poder supremo. As províncias eram administradas por governadores locais, mantendo-se uma administração eficiente. A economia era diversificada e baseada na agricultura, no comércio e no artesanato. A cultura absorveu influências de várias tradições, incluindo persa, árabe e bizantina. A arquitetura, as artes, a literatura otomana refletiram essa diversidade cultural. Um dos eventos mais marcantes do Império foi a conquista de Constantinopla, ocorrida em 1453, e assim dando início à sua ascensão. Pelo sultão Mehmed II, que era conhecido pela sua teimosia e arrogância, mas também pela sua astúcia, que tinha um sonho, desde muito novo, de ser como Alexandre o Grande e de conquistar o máximo de territórios possíveis. Ele via Constantinopla como a maçã vermelha, que tinha um símbolo também religioso, não só político e estratégico, pois Constantinopla ficava no meio, entre o Oriente e o Ocidente, então tinha uma estratégia comercial ali, mas ele também via de forma religiosa, e ele queria conquistar e fazer o nome dele, Queria conquistar aquilo que seus antepassados não tinham conseguido conquistar. Então, após 53 dias com canhões e tropas, finalmente a cidade é conquistada, levando o fim do Império Bizantino. Mehmed II permitiu que a Igreja Ortodoxa mantivesse sua autonomia, em troca de aceitar a autoridade muçulmana. Mesmo, com ele conquistando vários territórios, como Atenas, e tinha, o sonho, o objetivo de conquistar Roma, mas morreu antes disso e os líderes da época decidiram não continuar com esse plano de conquistar Roma. Ele não foi um dos principais expansionistas. Um dos mais conhecidos foi o sultão Solimão, ou Sulimão, que ficou conhecido como o Magnífico. Ele expandiu cerca de 70% do território do Império, chegando na Europa, Península Arábica e Norte da África. Além do avanço em terra, a Marinha Otomana também teve grande participação, assumindo o controle das principais rotas comerciais do Mar Negro, Egeu, Mediterrâneo e as rotas do Mar Vermelho e Oceano Índico. Os anos de seu reinado ficaram conhecidos como Idade de Ouro do Império Otomano. O apogeu territorial do Império foi em 1683. Mas eu gostaria de pontuar uma coisa, que após a morte de Solimão, o Império foi começando a entrar em declínio. Muitas revoltas políticas, o Império foi perdendo controle das províncias e principalmente dos Balcãs. Seu apogeu territorial, o apogeu territorial do Império Otomano, foi em 1683. Um grandioso exército turco liderado pelo grão-vizier Kara Mustafa Pasha avança sobre Viena, dando início ao Cerco de Viena. Após essa conquista, o Império ficou com uma área territorial de cerca de 5.200.000 km²,
muita coisa. O que hoje em dia seria mais de 20 países. Ou seja, realmente tinha muita diversidade cultural, linguística, religiosa e foi um império conhecido por grande tolerância religiosa. Mesmo pegando crianças, né, dos lugares que eles conquistavam e transformando em militares, né, convertendo eles ao Islã e transformando eles em militares, mesmo assim eles eram conhecidos pela intolerância religiosa e por respeitar os lugares que eles dominavam, contanto que as pessoas, né, contanto que aqueles os cidadãos daquela sociedade reconhecessem o Império Muçulmano, né, o Império Turco-Otomano, como soberano. Enfim, em fontes cristãs contemporâneas, Mustafa é descrito universalmente como ganancioso e vilão. A veracidade disso é naturalmente aberta a conjecturas. Mas, após 15 anos e meio da guerra, os turcos são derrotados em 1699 e o exército otomano é varrido pelos Habsburgos com a ajuda das forças alemãs e holandesas. A partir desse momento, o Império entra em um período de estagnação e a expansão russa se torna uma ameaça. A partir desse momento foram acontecendo várias revoltas de independência dentro dos Balcãs. Uma das primeiras foi em 1804, que foi a Grécia, e, enfim, o Império Otomano começou a perder bastante território, principalmente na Europa, por conta dessas revoltas. A Guerra Russo-Turca em 1877 a 1878 já tinha acontecido um conflito entre a Rússia e o Império, mas eles tinham feito um tratado de paz. Porém, depois de um tempo, voltou essa questão. A Rússia queria, né, se expandir como império e o Império Otomano foi derrotado pelos russos em 1878. Após essa guerra, inseriu-se nas intricadas relações nacionais e as fronteiriças que se desenvolveram na região balcânica ao longo do século XIX. A derrota na guerra, aí depois disso só foi vindo derrota para o Império Otomano. A derrota na guerra ítalo-turca, que ocorreu na Líbia, contra os italianos em 1911 até 1912 e em seguida a Guerra Balcânica, ou seja, guerra atrás de guerra, entre 1912 a 1913, empurrou o governo do Comitê da União e Progresso a instaurar uma ditadura de partido único. Nesse momento, a Turquia, né, o Império Turco-Otomano, né, ainda não era a Turquia, o Império Turco-Otomano estava instaurando várias medidas, um hino, uma bandeira, mudando a economia, trazendo a liberdade dos escravos na época e trazendo várias mudanças, principalmente no ensino, na cultura, para tentar, né, melhorar o império e continuar de pé. Mas foram acontecendo guerras e mais guerras e o império foi cada vez mais, né, entrando em declínio. E uma coisa, né, que influenciou muito, que foi o estopim, né, dessa queda, foi a entrada do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial junto com os alemães, em 1914 até 1918. O fim do Império Otomano foi marcado pelo período pós-Primeira Guerra Mundial, após o conflito, o Tratado de Sèvres, que foi feito em 1920, impôs duras condições ao Império, levando à sua desintegração. O Império Otomano acabou perdendo muito território para a França e para a Inglaterra. No entanto, o movimento liderado por Mustafa Kemal Atatürk, só nome fácil, que foi o presidente da Turquia entre 1923 e 1948, resistiu às imposições do tratado, resultando na Guerra de Independência Turca, em 1919 até 1922. Com a abdicação do último sultão Mehmed VI em 1922, o Império Otomano chegou oficialmente ao fim no estabelecimento da República da Turquia em 1923, né, que pegou aquela parte da Anatólia, pegou a parte de Constantinopla, que ficava Istambul, que era, né, o centro do Império, e tal o território da Turquia como nós conhecemos hoje em dia. A história do Império Otomano abrangeu vários séculos de expansão, governança eficaz, diversidade cultural e, finalmente, um declínio que moldou as fronteiras e as dinâmicas geopolíticas do Oriente Médio e do Sudeste da Europa até os dias de hoje.
O Império Turco-Otomano foi muito importante para a história mundial. Como eu disse anteriormente, abrangeu mais de 20 países e influenciou muito na cultura desses países, na língua desses países e na arquitetura desses países. Questão também de ensino, economia, enfim, influenciou bastante pelo longo, período de tempo que ele ficou dominando, em comando ali desses lugares. Enfim, é isso. O Império Turco-Otomano tem uma história muito abrangente, muitas batalhas, muitas guerras. Teve até uma batalha que aconteceu com a Liga Santa, né, para vocês terem noção. E espero que tenha despertado o interesse para conhecer esse império que eu, por exemplo, nunca eu tinha ouvido falar na história da escola de forma tão abrangente assim. Se eu ouvi falar, eu não lembro, deve ter sido de uma maneira realmente muito rasa, na escola realmente não é muito falado sobre. Então eu espero que tenha despertado esse interesse de pesquisar mais sobre esse império que foi tão importante para a história mundial. E é isso. Tchau, tchau.